Olá, eu me chamo Érica Lopes, sou psicóloga, estou terminando a minha pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e a Autorrealização da PUC. E escolhi como tema de conclusão, trabalho de conclusão de curso, um autorrelato, onde eu vejo que, de alguma maneira, a minha vivência, aquilo que eu vivi como desafiante, fez com que eu chegasse até a psicologia positiva. Eu fui buscar na ciência depois uma confirmação, uma alimentação de tudo aquilo que eu vivi. Então a minha história começa com um parto difícil do meu terceiro filho. Eu tive meu primeiro filho, depois engravidei, perdi o meu terceiro filho. Nessa gestação teve muitas complicações. Então no período gestacional ele demorou a ganhar peso. No momento do parto ele teve falta de oxigenação exatamente na hora do parto. Já quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, logo que a gente foi para o hospital, os médicos avisaram que ele estava passando por sofrimento fetal. Então, por mais que eu estivesse passando uma situação difícil, na gestação, ao longo da gestação, problemas familiares, eu não esperava que fosse atravessar todo esse conflito, toda essa dificuldade, todo esse sofrimento que eu passei. E até mesmo o fato de escolher essa história, né, esse meu autorrelato, como o meu trabalho de conclusão de curso, se tornou um desafio para mim. Meu filho está com 10 anos hoje, então 10 anos se passaram. E eu já reelaborei essa história, já olhei para ela. Porém, quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a rever, quando eu comecei a parar para gravar, eu vi que ainda são camadas, né? São camadas que a gente vai retirando. Então, a primeira parte do nosso vídeo, a gente vai tratar exatamente disso, desse breve relato. A segunda etapa, eu falo a importância da saúde mental para passar por grandes sofrimentos, por momentos de grande transformação, de turbulência, e das forças de caráter, que são as forças que nos sustentam em pé, que são as forças que a gente traz com a gente. É algo inato. Eu nasço com elas e o meu próprio ambiente colabora fazendo com que eu as desenvolva mais ou não. E na última etapa eu falo sobre as intervenções positivas que eu já fazia, que eu vi os meus clientes fazendo e que fez com que eu fosse realmente buscar esse respaldo científico para melhorar ainda mais essa entrega para os meus clientes, para os meus alunos, nos meus treinamentos. Então eu passei por essa situação do parto, cheguei no hospital, recebi a informação de que ele estava em sofrimento fetal. Logo em seguida ele nasceu, não chorou, não houve choro nem nada, foi algo assim, uma cena atípica que ficou gravada, eu vi, a pediatra levou para eu ver o meu filho, e ele praticamente não se mexia, era como um boneco de cera. Era essa a lembrança que eu tinha, um boneco de cera no meu colo. E eu olhei ele e ela levou. Ela falou, não tenho como ficar com ele aqui, ele precisa ser transferido para uma UTI porque o estado dele é grave, é crítico. E naquele momento ali eu entrei num congelamento emocional. Eu realmente não senti. Estava anestesiada, né? Tivemos que fazer uma cesárea às pressas. No dia seguinte eu fui para o Rio. Então, de um dia para o outro, meu filho foi transferido para o Rio. Eu morava em Petrópolis, né, na região serrana do Rio, e não tinha UTI neonatal lá para o nosso plano de saúde. E ele foi para o Rio e a gente ficou, já houve esse distanciamento, esse corte logo ali no início. Então, no dia seguinte eu fui para lá, mesmo operada, com dor, fui acompanhar, fiquei com ele, não podia ficar no hospital, não podia dormir no hospital, mas eu passava o dia todo ali. O tempo todo que eu podia estar presente, eu estava, fiquei com ele no colo, graças a Deus peguei uma equipe muito querida que permitiu que eu tivesse contato com ele. Então, todos os dias quando eu chegava, a notícia que eu tinha era: mãezinha, não crie muitas esperanças, muitas expectativas, porque o estado dele é muito grave. Mas no fundo, por mais que eu estivesse sofrendo, e aí naquele momento em que eu me deparei com ele na UTI, que eu vi ele na incubadora, ali toda a emoção que estava represada veio à tona, e eu chorei, e eu entrei
né, no meu centro, na minha grande força, nas minhas forças de caráter, e falei, você vai sair dessa, nós vamos sair dessa, você vai sobreviver. E essa força maior me nutriu ali, aquele período na UTI. A gente voltou para casa. Quando a gente chegou em casa, pouco tempo depois ele começou a passar mal, começou a afogar, ele mamou e engasgou, teve um engasgo, ficou roxo, a gente correu com ele para o hospital. Nesse momento em que ele ficou roxo, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele foi reanimado. Então, ele não foi reanimado quando nasceu, mas ele foi reanimado nessa segunda etapa. E nessa segunda internação, que foram 10 dias depois do nascimento, que foi 10 dias depois do nascimento dele, ele acabou sendo internado porque ele adquiriu uma bactéria no hospital, que é o que a gente chama de infecção hospitalar. Então, ele adquiriu essa infecção, ele voltou para o hospital, ele apresentou também um comprometimento na assimilação de um açúcar do leite, e aí ficou muito ruim no hospital novamente, em estado grave, até que se recuperou, a gente voltou para casa, e nesse voltar para casa a gente começou a investigar o que ele tinha. Então, de 0 meses até 2 anos, 2 anos e meio, correndo com ele no hospital. Ele realmente teve outras paradas cardiorrespiratórias. Então, quando ele estava com 2 aninhos, ele teve coqueluche, ele já tinha sido vacinado, teve coqueluche, fez parada cardiorrespiratória, quase morreu, se recuperou. O nome dele é Miguel, né? Ele é forte, ele tem como o próprio nome, né? O signo, o símbolo do nome dele evoca força. E aí ele passou por essa situação de novo com 2 aninhos, e ao longo desses 2 anos a gente tratando, indo para a justiça para conseguir liberação de exames caríssimos, exames genéticos, exames que precisavam o material ser enviado para fora do país, e a gente tendo que provar que a vida do nosso filho era importante. Então isso foi muito desafiador. O que eu senti nesses momentos, o que eu mais sentia era medo, impotência, ao mesmo tempo esperança. Então, um tempo depois, quando eu comecei a pensar realmente o que me manteve em pé, eu observei que os traços principais eram exatamente esses. Ao mesmo lado que eu tinha medo, eu tinha uma esperança muito grande. Então, essas forças de caráter, essas virtudes que o ser humano traz, que estão nele dia a dia, a leitura que eu fiz depois foi exatamente aquilo que me manteve em pé. Então, houve em mim o interesse de conhecer um pouco mais sobre isso, avançar um pouco mais o meu conhecimento sobre isso para poder levar para a clínica, para poder entregar para os meus pacientes uma possibilidade diferente. Então, até então, a psicologia convencional, que era a linha que eu trabalhava, se debruçava somente em estudar doenças. A gente estuda a doença, a etimologia da doença, o avanço da doença, do sintoma, da patologia, do adoecimento mental, psíquico, emocional, mas a gente não foca na solução, não focava na solução, no resultado, na força, naquilo que aquela pessoa traz de diferencial. E aí a psicologia positiva entrou na minha vida fazendo esse fechamento, porque quando a gente esgotou todos os recursos na medicina convencional, com meu filho, eu fui buscar as práticas integrativas. E através da homeopatia, a gente viu que a gente estava atravessando um grande problema familiar. Então o médico homeopata, num determinado momento, falou: vocês precisam de ajuda. Até aqui eu ajudei, ele começou a ter um resultado muito grande, ele chegou a utilizar a alopatia, chegou a receber diagnóstico de autismo. E quando a gente entrou com a homeopatia, ele transformou-se numa outra criança. Porém, um traço de agitação ainda permanecia nele, que trazia desconforto para ele e para nós. E aí o homeopata falou: olha, até aqui a gente avançou, mas a gente só consegue avançar mais se vocês se trabalharem enquanto família. E aí foi que a gente começou a se trabalhar, a buscar. Eu fui buscar as práticas integrativas para mim, encontrei as constelações familiares, comecei a reorganizar a nossa história familiar, a importância da família do meu marido, a importância da minha família, a importância do lugar de cada um. A gente fez toda essa organização e ótimo, a gente começou a avançar muito, as nossas relações melhoraram. Porém, eu ainda sentia a necessidade dessa parte do ressignificar positivo. E aí foi o que eu encontrei
na psicologia positiva, né? Essa ciência que se debruça a estudar a felicidade realmente como ciência, como uma possibilidade. Essa ciência que volta a olhar para aquilo que cada ser humano traz de melhor. Então eu encontrei aquele filme Happy e o filme me chocou absurdamente porque tem um determinado caso onde eles estudam uma pessoa que mora na Índia e trabalhava morava no lugar de uma casa de lona, estrutura de lona, ele puxava aquele carrinho rickshaw e os cientistas que estavam coordenando esse estudo, eles observaram que o nível de felicidade desse homem, com ele, com a história dele, com a família dele, era o mesmo de um americano que tinha uma vida social, econômica tranquila, aceitável socialmente, o que confirma pra gente que existe algo além, que vem conosco, que está dentro de cada um de nós. E aí foi que eu encontrei o curso de psicologia positiva, comecei a trabalhar as ferramentas que cientificamente a gente já comprova. Então a gente tem estudos comprovando o efeito da gratidão na melhora no quadro de pessoas que passaram por tratamentos de câncer, também com pacientes cardíacos, estudos ao longo do tempo que comprovaram que as pessoas melhoraram a qualidade de vida no momento em que elas estavam praticando, por exemplo, o diário da gratidão e 6 meses depois de que elas terminaram a pesquisa que participaram. Então a ciência comprovando aí que práticas simples e até gratuitas podem colaborar de forma decisiva num momento como esse. E aí comecei a ver o quanto isso acontecia na minha vida de forma indireta, o quanto eu fazia isso sem ter essa consciência. Então, naquele momento, e também os pacientes que eu acompanhei, por exemplo, pacientes que tinham passado por tratamento de câncer, essas pessoas relatavam, e elas relatam, em grande maioria, ter renascido, ter realmente nascido de novo, ressignificado a sua história depois de ter passado por um tratamento de câncer. E eu vejo que hoje eu sou uma outra pessoa depois de ter passado por essas experiências de quase morte com meu filho, tratamento da dependência química do meu marido, que foi tudo concomitante à nossa mudança de estado, que foi o movimento onde eu busquei procurar as práticas integrativas, procurar um tratamento alternativo para o meu filho, alternativo não, um tratamento complementar. E hoje esse encontro com a pós-graduação de psicologia positiva, fazendo esse fechamento maravilhoso, essa reedição dessa história com ferramentas práticas para quê? Para que cada vez mais eu desenvolva e auxilie outras pessoas a desenvolver a resiliência, a fortalecer os traços de caráter, a fortalecer as forças que mantêm você de pé quando tudo parece desabar. Então eu comecei a me perguntar isso e foi numa aula com a professora Carla Furtado que eu fiz o meu teste das forças de caráter e eu vi que realmente tudo aquilo que me manteve de pé nos momentos mais desafiantes da minha vida foram as minhas forças de caráter, que é o que me sustenta até hoje de pé. Então, embora eu, com as práticas integrativas, eu reescreva, eu auxilie as pessoas a reeditarem as suas histórias, não adianta a gente organizar a nossa história, reeditar a nossa história, se a gente também não descobrir qual é a nossa força, aquilo que me mantém de pé, aquilo que me dá força, inclusive, para sair da cama, para trabalhar na minha história, para organizar e seguir para a vida, seguir para frente. Essa é a minha contribuição com o meu trabalho de conclusão de curso na PUC.